A paz do Senhor Jesus, juvenis. Deus abençoe. A paz do Senhor, juvenis, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, juvenis, que Deus esteja convosco. Amém. Um bom dia para vocês. Deus abençoe. Separa aí já a sua revista, a sua Bíblia, a sua oferta, que logo mais nós vamos ofertar. E vamos para mais uma aula da IBD, né? Hoje nós estamos aqui com 2 iniciantes, não tão novos, mas na Escola Bíblica Dominical para poder dar aula. E eu vou deixar eles apresentarem aí. Amém, amém. Eu sou o Patrick, comecei esse ano aqui junto com os irmãos aqui na Marcas do Evangelho, vim da DNV e vim para cá para poder somar junto com os irmãos. Sou o Patrick, esposo dessa linda esposa que está aqui ao meu lado aqui, juntamente conosco, a Mari. Eu sou a Edmari, como meu esposo falou, né? Estamos aqui há um ano, vai fazer um ano, começamos esse ano. Estamos aqui para somar junto com todos aqui. Amém. Aproveitando o ensejo, então, Patrick, ora para nós iniciar a nossa aula. Em nome Amém. de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero louvar o Teu nome, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui nesta manhã, nessa linda manhã na Tua presença, que nós possamos, meu Pai, sentir a Tua presença, que nós possamos também aprender mais sobre a Tua palavra. Esteja conosco nesta linda lição que o Senhor separou e reservou para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jovem, então, ô juvenis, deixa então aí o seu like, dá o seu like aí, seu comentário. Isso é importante pra gente, tá? Ao vocês visitantes que nos visitam aí, seja muito bem-vindo. Deus vos abençoe e espero que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração nesta manhã mais uma vez. Amém? Amém. Vamos então para o quadro Leitura da Bíblia, que será feita por um aluno da nossa classe juvenis. Vamos lá? Ei, juvenis, me chamo Natália. Venho hoje fazer a leitura bíblica da lição 6, Tiago 3, do 3 ao 13. Ora nós, pus freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuoso ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade dele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos. Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e atendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. É isso, juvenis. Fiquem com Deus. Boa lição. Voltamos então, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E como lido aí, hoje nós temos um texto base que nós iremos tratar aí, Patrick e Mari, né? Sim. Mais fácil para falar aqui, Mari. Que nós temos um texto base então localizado na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, que é o que nós vamos ter em vista aí durante toda a nossa lição aí, que é a carta de Tiago, capítulo 3. E nós vamos comentar um pouquinho aí sobre hoje um membro muito pequeno, mas que nós vemos tanto os benefícios como os malefícios deste membro chamado língua, né? E Tiago vai nos advertir bastante aí, então, nesta aula de hoje. O primeiro ponto que o autor nos traz na revista aí, para nós fazermos uma interpretação muito objetiva e para que vocês possam entender, juvenis, ele começa aí falando aí na revista sobre o poder, né? O poder da língua, o poder da palavra. E eu gostaria de comentar um pouquinho, então,
né, Mari e Patrick, tendo em vista que ele traz 2 exemplos para nós aí, para nós exemplificarmos um pouquinho sobre justamente sobre esse domínio da língua, sobre esses benefícios, sobre esses malefícios. E ele começa falando um pouco dessa importância, né, da fala, esclarecendo. Quem de nós nunca fomos agraciados e acalorados por uma boa palavra, por aquele momento muito bem-vindo, quando você está angustiado, magoado, e você recebe aquela palavra de ânimo, aquela palavra doce, né? De conforto. Exatamente. Mas quantos também não... muitas das vezes usa a palavra de maneira errada e isso acaba ferindo os nossos corações, né? Então é isso que nós vamos tratar disso aí um pouquinho, Patrick. Então ele traz 2 exemplos aí. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós aí sobre esse exemplo, um desses exemplos que ele traz aí, e trazer uma interpretação para nós juvenis entender aí, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar um pouco sobre o navio, né? Que se a gente não tiver um bom condutor, né, para desviar das rochas, das tempestades, das adversidades que sobrevêm sobre esse navio, nós não conseguiremos chegar no nosso destino. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo sobre a nossa vida, conduzindo a nossa vida, a gente não consegue usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, é muito importante, nós que somos cristãos, nós que estamos cristãos, nós temos que ter a presença do Espírito Santo conduzindo a nossa vida. E muitas das vezes freando a nossa língua. Exato. Amém? Exatamente. E aí ele traz esse exemplo importante do navio, né, que ele fala a respeito de um grande navio, né, uma grande embarcação, que na Bíblia ele nem fala navio, mas ele cita uma passagem, ele cita um exemplo diferente, que ele fala naus, né, mas é uma grande embarcação, é um grande navio, trazendo sobre esse domínio. E ele traz aí, eu separei aí para colocar para a gente na tela, para vocês terem uma noção. Eu não sei se vocês sabem o que é leme, mas enquanto nós vamos falar aqui, vai aparecer para vocês aí, para mostrar o que é leme, porque nós temos um contexto quando nós vemos um grande navio, e vemos que este leme é capaz de guiar esse grande navio, direcionar esse grande navio por uma simples coisa, um simples objeto pequeno, mas que traça essa direção realmente. Então, deixei aí para vocês conhecerem melhor o que é leme e o que vai trazer a condução do navio, tanto para a direita quanto para a esquerda. Que ele traça o exemplo aí do navio trazendo um símbolo de propriedade, né, de riqueza. Vamos colocar que o navio estava cheio de alimentos, de coisas, e precisava chegar até um objetivo, um local. E se não tiver esse leme, se não tiver esse leme para poder guiar ele, quando ele vê a rocha, não vai ter como guiar. Né? Exatamente. Aí vem a ruína, né? Isso. Então, esse simbolismo. Mas o Mário, ele também traz outro exemplo aí para nós podermos citar, que é o exemplo do cavalo, né? Sim, Fala para nós um pouquinho, então, Mário, sobre esse exemplo. Então, em Jó, ele cita que o cavalo, desde a antiguidade, é um símbolo de força. Exato. Né? E hoje a gente fica avaliando, a gente vê o que é aquilo na boca de um cavalo. Né? A gente se pergunta, mas aquilo é o freio. O freio, ele é usado para poder, quem está indo conduzir ele, né, para poder dar a direção, para poder ter o domínio sobre ele. Então, o cavalo também é um símbolo usado, né, que o Jó cita lá desde a antiguidade. Exato. Né, como de força, né? De força, né? E ele fala, deixa eu citar aqui, que o cavalo se tornou algo vital, né, de grandes guerras da humanidade, né? Então, o freio ele dá submissão. Então, quem está em cima dele conduzindo, né, vai conduzir ele. Puxa a rédea, né? Aqui nós chamamos de rédea, que está ligado no freio. Né? Patrick conhece, né, Patrick? Já andou muito a cavalo, já. Mais ou menos. Eu fui criado na roça, então já sei um pouquinho mais. Quando menino já montei muito. Então, esse freio serve justamente para poder a pessoa que está em cima ter a direção do domínio do cavalo. Porque para que serve o cavalo se ele não tiver o domínio, se ele não for amansado, se ele não tiver esse controle? Ele tem a força, mas de nada adianta. Então, esse freio é justamente para trazer aí uma maneira de guiar ele, tanto para a direita quanto para a esquerda. É uma condução, realmente, né, Mari? Ele até cita que, sem adestramento, ele não passa de um animal selvagem. Selvagem, exatamente. Então, tem a força, mas não é válida para aquilo que necessita. Por isso que tem o freio, para a gente poder adestrar ele. Né? Então, exatamente. Se a gente não tivesse domínio, ele é
simples um animal Um selvagem. simples qualquer. É isso que Tiago justamente nos traz os exemplos aí, por isso que ele traz esses dois exemplos, né, Patrick? Tanto do navio quanto do cavalo, para poder simbolizar para nós que, mesmo a gente tendo a força, e mesmo a gente tendo conquistado riquezas ou propriedades, ou aquilo que advém ao nosso favor, mas se nós não tivermos a condução certa, em vão será, né? Mesmo tendo a força e mesmo tendo no nosso navio todo o alimento necessário, mas se não tiver a condução do Espírito Santo, isso não é válido. Exatamente. Né, Patrick? E o Salomão, ele fala, em uma das suas passagens aqui de Provérbios 10, ele fala o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Então nós temos que jorrar vida da nossa língua, da nossa boca, para que as pessoas possam realmente entender que existe um diferencial na nossa vida, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Palavras que vivificam, né? Vivificam, traz vida, né? Trazem vida, traz refrigério, né? Traz alívio. As palavras usadas de maneira sábia, né? Exatamente. E Salomão, isso aí. como um grande sábio, colocou muito bem interpretado aí para nós entendermos aí. Então, nesse primeiro ponto aí, nós podemos ver que o poder da palavra, ela tem um aspecto, então, de dirigir, né? Que Tiago traz esses dois exemplos para nós, esses dois contextos, tanto do navio quanto do cavalo, mas levando ao nosso entendimento, Juvenis, de que é justamente esse poder, não o poder negativo aqui, mas o poder de dirigir, o poder de ser conduzido, ser orientado no caminho e da maneira correta. Então esse é o ponto central aí desse primeiro tópico aí da nossa revista que o autor nos traz aí. Né, Mari? Isso aí. Entendido aí, Patrick? Entendido? Entendido. E falando então desses pontos positivos, falando de dirigir, o poder que a língua tem de dirigir, que a nossa boca tem de dirigir, no segundo ponto aí da lição, antes de nós entrarmos no segundo ponto então, estava passando direto já, tem um jovem que fez uma pergunta para nós, e eu gostaria de colocar essa pergunta aí, para que o Patrick respondesse essa pergunta. Vamos lá então, na pergunta? A paz do Senhor, Juvenis. A minha pergunta é: o que Tiago nos adverte acerca da nossa fala? Ótima pergunta. Em Tiago 3,2 já responde a pergunta que você já nos fez, que diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz a pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Glória a Deus. Respondida aí então a pergunta aí, né? Em nome de Jesus. Amém. E eu espero que nós aprendamos então, né? Aprendemos com essa lição que Tiago nos deixa aí no capítulo 3, no verso 2 aí. Que é um pequeno membro, mas a gente não pode se deixar levar por esse pequeno membro, porque Exatamente. Ele tem um poder. tem o poder tanto de altíssimo, né? vivificar, mas também de trazer morte, né? Isso Morte aí. mesmo, né? Exatamente. É um pequeno membro que faz parte do nosso corpo, não tem como desmembrar ele, mas se você não tiver a sabedoria, ele vai levar todo o seu corpo à ruína, né? Isso aí. Exatamente. Então, no segundo ponto aí, o autor nos traz aí sobre um tema falando uma arma mortal. E ele vai começar a destrinchar, então, também alguns contextos e exemplos aí trazidos por ele, também ainda relatando na carta de Tiago, capítulo 3, e ele vai listar aí várias questões aí de maneira mortal aí que a nossa língua, nessa maneira errônea de nós utilizarmos ela, que ela pode trazer e abranger nas nossas vidas, né? Sim. E ele traz alguns exemplos aí. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós, Patrick. Ele traz aí exemplo do fogo, ele traz aí exemplo como veneno, ele traz o exemplo aí também como fonte de águas amargas, de águas doces. Gostaria que você ficasse à vontade para comentar um pouquinho para nós, então, um pouco sobre essa arma mortal que a língua pode ser também. Hoje nós temos vários exemplos, tanto na internet quanto nas redes sociais, de pessoas que usam de palavras, de frases, até mesmo de atitudes, né, errôneas. Por que errôneas? Porque são palavras que são jogadas de uma forma muito agressiva. Então, como nós já falamos aqui que existem a vida e a morte através de uma palavra, se você colocar uma palavra ou uma expressão ou algo do tipo que venha danificar uma imagem ou até mesmo uma mal fala, isso vai ferir
as pessoas. Então, muitas das vezes, isso acontece também nas redes sociais e até mesmo dentro do nosso lar, quando nós estamos tratando com os nossos pais, com os nossos filhos. Então, nós temos que controlar essa língua. Como que é o controle dessa língua? É deixar, literalmente, o Espírito Santo dominar a nossa vida. Verdade. E fazer isso diariamente, deixar o Espírito Santo conduzir, orando, jejuando, buscando a Ele, para que a nossa carne não venha falar mais alto do que o Espírito. Amém? Exatamente. Né, Mari? Quer complementar para nós aí também, Mari? Eu vou Trazer algum citar exemplo? em Tiago 3,6. Sim. Ele fala assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, aqui ele já fala da língua como um fogo, né? Exatamente. É capaz de... O fogo, ele destrói, né? Ele queima. Destrói. Então... Quem de nós nunca viu em nenhuma reportagem que, às vezes, a pessoa acendeu um fósforo e fingiu que apagou, mas quando vai ver, aquilo causou um estrago. E, às vezes, isso causa uma coisa irreparável, né? O fogo nem sempre você consegue controlar ele, Controlá-lo, né? exatamente então, isso aí. Por isso que ele se compara à língua, né? A Porque língua. a gente tem Ele que ter fala que ele traz um exemplo tão claro assim para nós entendermos que pode ser algo maléfico, que ele fala que a língua ela é inflamada pelo próprio inferno, né? Sim, então sim. coisas que trazem malefício realmente. E quando o fogo está incontrolável, às vezes nós chamamos os bombeiros para apagar o fogo, mas às vezes nem os bombeiros conseguem conter nem conseguem, aquilo, né? É então, tardio demais, né? Tardio demais. Então esse é o exemplo que ele está trazendo para nós desse malefício sobre a fala enganosa, sobre a fala mentirosa, às vezes usar no contexto errado. E o Patrick trouxe um exemplo muito importante que hoje nas mídias sociais acontece muito, né, Patrick? Muito. Muito. Ainda mais vocês, juvenis, ficar muito esperto aí, questão de redes sociais, questão de, pastor, mas eu estou me defendendo, eu tô fazendo aquilo porque eu estou certo, mas às vezes uma palavra errada, uma palavra certa colocada no momento errado também, às vezes ela pode ferir. E no local ela errado, pode né? matar. A rede social a hoje, rede social. ela, né, assim, é a nossa atualidade de hoje, né? A nossa vida atual hoje é assim, a gente tem que saber Exatamente. muito o que postar nas redes, né? Às vezes uma pequena frase, um pequeno texto, que para a gente tem um sentido, as outras pessoas já veem de outra forma, né? Exatamente. Olha que interessante o que Salomão fala em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua. Isso aí. E o que bem utiliza, come do seu fruto. Ou seja, nós precisamos ter cuidado no modo da gente falar. Exato. Porque o que nós iremos falar? Como nós iremos falar? Porque Deus ele nos deu o quê? 2 ouvidos e não 2 línguas. Então, se Ele deu 2 ouvidos, é para que nós possamos escutar mais e falar menos. Exatamente. E em Tiago, ele também deixa em relação a isso, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Exatamente. Então, Nesse contexto é de pensar mesmo, né? Ele traz o contexto aí de, antes de falar, respira, dá aquela respirada, né? Nós sabemos que é muito difícil, né? Eu não vou falar que é fácil, né? A gente ter esse controle, domínio, né? Esse domínio próprio. Mas nós devemos exercer isso aí com o poder do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de vocês. Exatamente. A gente sempre tem que pedir direção muito ao Espírito. Por isso que a gente tem que ouvir, né, e respirar, pedir direção, discernimento ao Senhor do que a gente vai falar, né? Exatamente. Porque justamente é nesse ato de fala que vem o poder da língua, Exato. né? Que você vai destruir a pessoa ou você vai, né? É exatamente esse levar ponto. a mansidão. Então, porque às vezes nós pensamos que nós vamos trazer benefícios, mas a pessoa, igual você falou anteriormente, a pessoa não consegue ver daquela mesma visão que você viu. Isso. E ela não tem o poder de poder sondar o seu coração e ver que a sua intenção era boa. Mas aquilo veio de vivificar ela, vai fazer o quê? Vai matar ela. Então esse é o contexto importante. E Efésios, Paulo nos traz um exemplo muito importante, que ele fala em Efésios 4, 29, que ele fala que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. E ele continua falando assim, mas que só o que for para promover a edificação, ou seja, algo que dê graça para a pessoa. Então, se você vê que aquilo faz um filtro, né? Fala assim, o que eu vou dizer é bom, vai promover alguma coisa boa,
ou vai trazer malefício? Se for trazer malefício, então é melhor que você não fale, né? Não fale. Sigamos o exemplo de Eclesiastes 3:3. Há tempo para todas as coisas, então há tempo de falar, mas também há tempo de se calar, né? calar. Então nós temos que saber entender esse contexto aí. Isso E ele traz outro exemplo também, Patrick, ele fala a respeito da fonte, né? A fonte que fonte de água amarga e fonte de água doce, que não tem como uma mesma fonte da água amarga e da água doce. Né? Jorrar A mesma água. E isso traz um simbolismo para nós como cristãos, né? Que nós somos o quê? Quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma pessoa regenerada, transformada. Então, automaticamente, não é todos aqueles contextos que nós vivíamos outrora que nós podemos trazer para o nosso meio agora, porque nós somos uma pessoa transformada. Então, nós somos uma fonte de água doce, né? E quantas das vezes nós saímos da igreja, a pessoa sai daqui adorando, cultuou o Senhor ali, mas quando vira as costas, tá falando mal de alguém. Perde a bênção. Tá espraguejando alguém, não é assim, Patrícia? Exatamente. O que diferencia o justo do ímpio é o caráter, mas o que mais diferencia o justo do ímpio é a nossa fala. O modo que nós iremos se expressar. O modo que nós iremos falar um com o outro. Exato. E isso que vai diferenciar o justo do ímpio. Exatamente. É muito importante saber dirigir essa fala, né? É muito importante saber conduzir. E não tem como realmente. Não tem como eu ir no mar e querer beber uma água doce, porque o quê? A fonte dele ali é água salgada. Como não tem como também eu ir na cachoeira e tentar beber uma água salgada, por quê? Porque ali é a fonte de água doce. É justamente esse contexto. Nós não podemos misturar. É entender e compreender realmente que a língua ela tem um poder. E às vezes nós não podemos olhar pelo tamanho e falar assim, mas é um pequeno membro, sim. Mas ela pode destruir todo o seu corpo. Com certeza. Por isso que Tiago nos traz no versículo 2 lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E ele continua. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito. É perfeito. Então, de tamanha importância que ele traz para a língua. Então, pode ver que no primeiro ponto nós colocamos aí que a língua ela tem um poder de trazer o benefício, né? Sim. E ela tem um poder de dirigir, que ele trouxe o exemplo aí do navio e do condução, cavalo, né? E agora, no segundo ponto, ele traz que a língua também ela tem um poder de destruir. É uma arma mortal, né? Mortal. Peçonhenta mesmo, é usada pelo inferno realmente para poder ferir, matar e acabar mesmo, né? Veneno. Por isso que eles falam às vezes assim que a palavra ela machuca mais, magoa muito mais que você dar um tapa na pessoa. Exatamente. Então eu falo, mais antes me batesse do que falar. Porque aquilo fere, né? E vai no nosso coração mesmo. Às vezes aí, isso traz a ira, traz aí vários sentimentos. E às vezes nós somos tomados pelos sentimentos, né? Por isso que, às vezes, a palavra não tem como voltar atrás, né? Uma vez dita, acabou. Então por isso que a palavra é muito importante você pensar antes de falar. Exato. Então nós devemos pensar antes de comunicar, antes de falar alguma coisa com o nosso irmão, ou até mesmo também com os nossos pais, né? Que eu sei que muitas das vezes nossos pais dão aquela correção que nós não gostamos, mas aquilo é para o nosso bem. Então a gente tem que acalmar o coração e deixar Deus e o Espírito Santo guiar a nossa vida. Isso aí. Amém. Então, só para nós terminarmos esse segundo ponto, então, Patrick, vamos lá para mais uma pergunta, então? E essa pergunta, então, você deixar para a Mari responder, né? Exatamente. Ela está focada aí, está animada. Então, vamos lá para mais uma pergunta e para nós fecharmos esse segundo ponto aí. Juvenis, hoje eu estou aqui para fazer uma pergunta. O que devemos fazer para não entrar em grandes confusões? Ótimo, excelente pergunta. Então vamos lá. Em Provérbios 18:13 fala assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Devemos ouvir bem antes de responder e, após, falar com amor, com mansidão, somente o necessário com o domínio do Espírito Santo, que é o que a gente vem abordando, né? Exatamente, isso aí. Por mais que vai subir aquela fúria, aquela vontade de você logo responder, mas não, respira. Pede uma direção, né? Vem com a mansidão e responde, né? Com calma, sensatez. Eu sei que é difícil. Às vezes você pode estar pensando, é fácil você que está falando, né? Quero ver na hora da prova mesmo. Mas aí nós somos testados o tempo todo. Então, vigiar. Então, vamos respirar mesmo, pedir orientação, discernimento, para a gente falar com mansidão, né? Porque a gente acabou de relatar nos tópicos anteriores o poder que esse membro tão pequeno tem,
né, capaz de, né, destruir uma vida, né? Às vezes a pessoa só está esperando uma coisa ali, a decisão, né? Ou ela segue adiante ou ela realmente para, né? Desanima, entrega tudo. Então devemos pensar mesmo antes de falar, né, de dar o conselho, que às vezes a pessoa até pede um conselho para a gente, né? Então a gente tem que saber muito pedir esse discernimento. É isso aí mesmo. Boa pergunta. Respondido, então. Isso aí. Fechamos esse segundo ponto aí, então. Até agora nós falamos aí do primeiro ponto, que a língua ela tem um poder de dirigir, e traçamos 2 exemplos aí trazidos na revista. Falamos também do segundo ponto aí, que a língua ela tem um poder de destruir, e traçamos aí alguns exemplos, né, como fogo, como a palavra mal colocada, como a fonte que não pode jorrar 2 águas. E agora nós vamos entrar aí no último ponto aí, que é uma força indomável, né? Traçando realmente tudo isso que nós estamos contextualizando até aqui, traçando que, quando ele traz aí essa questão de indomável, está referindo justamente que é algo pessoal, nós não podemos tratar mesmo sendo nosso membro, mesmo estando em nós, esse domínio da língua não cabe só a nós. Porque se nós formos só por nós vamos fazer como o Tiago está descrevendo na carta dele aqui. Se alguém consegue controlar e não tropeçar em palavra, esse tal varão é perfeito. Mas antes disso ele traz aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Sim. Ou seja, é todos. E quando ele escreve isso, ele escreve para os meus irmãos. Ele fala assim, meus irmãos. Então ele está escrevendo justamente para quem está dentro da igreja. Não está escrevendo para quem está fora, não está escrevendo para nenhum incrédulo, ele não está escrevendo para nenhum feiticeiro, ele está escrevendo para quem está dentro da casa do Senhor. Ele está falando assim, meus irmãos. Se ele está falando é porque está acontecendo, né? Está acontecendo aquilo ali. Então, eu gostaria que vocês traçassem um pouquinho para nós mais de exemplos aí a respeito dessa força incontrolável, né? Indomável, que é a língua nossa no corpo aí humano. Bom, em Tiago 3, 7, ele fala assim, que Deus, de uma forma didática novamente, explica que o perigo do uso da fala mencionada na natureza irracional, ou seja, dos animais, permite que eles sejam adestrados, né? Mas o homem natural, por sua vez, não consegue controlar as palavras, podendo, assim, ser instrumento do mal. Então, novamente, ele vem nos trazer novamente isso daí, né? Do domínio da palavra, né? Que o animal, por si, uma vez ele tem que ser adestrado, né? Exatamente. Então, a gente coloca o domínio sobre ele, né? E a língua, né, assim, é bem difícil. Porque quando a gente fala do ser humano, trazendo o exemplo dos animais que ele coloca, bestas feras, selvagens, animais aquáticos, todos eles conseguem ser domados por um controle humano. Controle humano. Mas a nossa língua nós não conseguimos controlar sem esse controle também do Espírito Santo. Esse é o contraste assim, que ele tenta trazer para a gente aqui na revista e na carta de Tiago, que todas as coisas o homem consegue controlar questões de animais, mas o homem sozinho não consegue controlar a sua própria língua. Por isso que a gente tem que estar assim, ligadinho no céu. Ligadinho no céu. Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Não vai ser você que vai dominar a minha língua, como você consegue fazer com um animal. Exatamente. Né? Dominá-lo, irracional, né? E tal. Agora, a gente tem que estar ligado no céu junto com o Espírito, porque a gente tem que ter o apoio, a força, né? Tá ali, Senhor, dá-me o controle, né? Que o nosso adestramento vai vir do céu. A gente tem que estar antenado, ligado mesmo. Senão a gente vai usar para poder destruir também, né? Exatamente. Isso que nos diferencia o justo e o ímpio. O justo o quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Exato. E o ímpio não tem, infelizmente, mas poderá ter se aceitar Jesus como Salvador. Eu quero trazer aqui também, para agregar ainda mais a nossa aula, Salomão fala no capítulo 10, 32, os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Ou seja, a internet hoje é o espelho da sociedade. Fala o que fala sem pensar, joga pensamentos vazios fora. Então, ou seja, nós temos que ter esse autocontrole da nossa língua. Não falar o que pensar, o que vier na nossa cabeça. Não. A gente tem que primeiro pensar antes de falar. Então, nós devemos ter esse
autocontrole da nossa língua. Exatamente. Às vezes no calor da emoção, né, a gente acaba falando, né? Esse é o ponto. Não sermos usados pelas emoções que nos movem. Né? Justamente. Porque às vezes nós deixamos a emoção que nós estamos vivendo naquela Falar hora, mais o ódio, alto. a raiva, falar mais alto e às vezes... Eu tive um exemplo assim ontem num serviço, citando um exemplo, Aham. né? Um superior a mim, ele falou alguma coisa assim que eu não gostei, né? Se referindo à minha pessoa. E aí, na hora, me deu a vontade de levantar, Rebater, né? rebater. Aí eu parei, eu estava sentada frente ao computador, eu só pensei, falei, Jesus. Aí eu respirei e tal, e vi assim que não valia a pena. Entendeu? Não valia a pena eu alimentar Exato. aquilo dali, porque, né, não ia ser legal. Não ia, Você alimentar algo que ia te fazer mal também, e fazer mal a ele, né? E o que ia dar? Uma discussão. Uma discussão. E eu com uma pessoa de nível bem superior a mim. Então, por mais que eu fui incentivada, né, ele jogou aquela faíscazinha que também cita aqui sobre uma faísca, fogo, né? né? O fogo. Ele lançou uma faísca, mas eu tive assim, nessa hora, graças assim ao Espírito Santo, eu tive o controle de respirar e eu analisei e vi que não valia a pena, Glória a né? Deus. Eu alimentar aquela faísca que ele lançou. Então foi uma experiência que eu tive ontem que, né, bem justamente aplicável. bateu, né, com aquela lição. Aham. Interessante, Bem interessante. legal. Bom esses Eu pontos. sei que não é toda hora que a gente consegue. Exato. Não é toda hora, Tem mas... que ter o domínio do Tem que ter o Espírito Santo. domínio. Exatamente. E graças a Deus eu fui usado pelo Espírito Santo, que eu Glória tive a pleno Deus. domínio. Juvenis, é isso aí. É não falar o que vem na cabeça sem pensar nas consequências que virão depois. Então, antes de você falar alguma coisa, pense, reflita e o Espírito Santo vai te dar a resposta que você Por mais precisa que é difícil, para né? dar para aquela pessoa. Eu sei que isso é muito difícil, Patrick, mas é muito difícil. Eu sei, eu também passo por isso. Mas eu preciso cada dia do Espírito Santo para conduzir a minha fala, aí. conduzir a minha vida. Exatamente. É isso que diferencia um cristão, um justo, do ímpio. Exatamente isso aí. Bom né, essa interpretação. Quando a gente não tem essa interpretação do Espírito Santo, nós não conseguimos entender realmente. É como alguém já disse uma vez, né? É como se você pegasse uma palavra lançada, é como se você pegasse um saco cheio de penas e for lá no cima do Monte Everest e tacar e tentar juntar aquelas penas depois. Não vai É conseguir. impossível. É possível. Uma Assim palavra como às lançada vezes você é pagar um impossível. incêndio tão grande, né? Você não consegue, né? Exatamente. Então, por isso que é interessante a gente sempre pedir ajuda do Espírito Santo para que nós não venhamos ferir alguém, matar alguém e usar a nossa língua para o benefício, né? Para os benefícios. E aquilo que eu falei, né? Nós, como os cristãos, a gente somos assim, provados a todo momento, né? Então, Exato. Que foi igual aconteceu ontem comigo. Então, graças a Deus, eu tive assim, o poder do Espírito Santo de respirar e pensar. E eu fiz uma autoavaliação muito rápida de que não valeria a pena eu alimentar aquilo. Por mais que, às vezes, assim, no nosso dia a dia, é difícil. Mas a gente tem que colocar em prática, né? Com certeza. Por isso que é importante respirar, tá vendo? Na hora da raiva você quer falar, mas aí você dá aquela respirada, aí você sente o Espírito Santo falando com você, controla, calma. E aí ele te coração. faz lembrar, minha filha, Exatamente. não adianta, não vai, porque as consequências não vão ser legais. Não vai ser né? legal. Então você vai se ferir. Às vezes é um exemplo que você passou para ele, né, também de domínio, fala assim, realmente Sim, ela é diferente. quer dizer, como assim, você foi falou, uma resposta. do justo e do injusto, exatamente. Quer dizer, foi uma resposta que eu acabei dando a ele, Exatamente. né? Talvez ele lançou, né, a fagulha, a faísca e achou que eu fosse alimentar. Isso. E a minha, tipo assim, um tapa de luva, né? E a minha resposta foi o quê? O silêncio. Exatamente. Às vezes o silêncio A é ouro. mansidão. Né? Exatamente, isso aí. Silêncio é ouro. Às vezes a melhor maneira de você trabalhar essa fala sua é você ter um diálogo com Deus. Exato. Conversar Sim. com Deus na sua mente. Pai, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me controla. O que eu devo falar, como que eu devo agir, né? Então, assim, a gente tem que ter esse diálogo aberto com o Espírito Santo. Ter a Exatamente. nossa vida prostrada no altar, né? Sim. Fazendo assim os nossos devocionais todo dia, mantendo a nossa leitura diária, Exato. né? É uma forma de você Ter ter nosso essa momento de intimidade, comunhão, né? isso aí Exato. com Deus, e aí você vai criando isso, né? Você vai tendo esse hábito, Esse hábito. até mesmo de consultar a Deus, até mesmo para dar uma resposta. Claro. Né? Senão a pessoa não tem essa intimidade, né? E chega na hora de buscar a ajuda do Espírito Santo, nem conhece a voz do Espírito mais, né? Por isso tem que estar longe, ligado, né? Tem que estar Ligadinho. ligado. Exatamente. E então esse ponto importante aqui que nós traçamos aí, essa força indomável que a nossa língua tem, esse poder indomável que ela tem, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos dominar. E você, Juvenis?
as pessoas que têm conversado com vocês, que têm chegado até vocês, essas pessoas têm saído melhor ou têm saído pior da forma como vocês têm conversado com elas? Você tem trazido para ela coisas que são agradáveis ou você tem entrado nas rodas e tem causado malefícios, causado intrigas? Porque Provérbios, ele nos traz aí 6 pecados aí, digamos assim, a respeito da língua, do que o Senhor aborrece, né? Uhum. E desses 6 pecados que ele traz, que aborrece o Senhor, 3 falam a respeito da língua. E a 7ª coisa, ele vai falar que o Senhor abomina, que é aqueles que plantam, que é aqueles que semeiam realmente a mentira, que tentam implementar a intriga, né? Essa o Senhor aborrece. Por isso que é importantíssimo nós termos em mente que o Espírito Santo é quem vai nos ajudar a ter esse autocontrole. Isso aí. Né? Como a Mari teve exemplo e trouxe para nós aí, muitos de nós hoje somos testados com isso aí. Né, Mari? Estamos à prova todo dia, Exatamente. né? Né? Exatamente. Que possa sair da nossa boca e da sua boca, juvenis, jorrar vida, que possa sair vida da sua boca. Glória a Deus. Isso aí. Amém? Para que as pessoas possam entender que realmente é o Espírito Santo que controla a sua vida. Exatamente. E Isso é aí. uma forma da gente demonstrar como somos diferentes, né? Nós temos Isso. que ser diferente das Somos outras espelhos, pessoas. né? Somos Espelhos. espelhos, a gente reflete uma luz, nós temos um brilho incomparável com as outras Exato, pessoas, né? exatamente. Que não têm a comunhão, que não conhecem a Cristo. Então, Exato. nós temos que sobressair sobre essas pessoas, né? Sim, sim. Amém, isso aí. Amém. Né? Então vamos lá então para a última pergunta para nós fecharmos esse tópico e encerrarmos aí. Vamos lá para mais uma pergunta com um dos nossos juvenis aí. Paz pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo e hoje foi me dada a oportunidade de estar fazendo uma pergunta nessa aula DBD. Que exemplos de pessoas nós temos hoje que usaram a palavra de Deus para o mal? Fica aí com a pergunta, Deus abençoe. Para responder então a sua pergunta aí, meu juvenis, feita essa pergunta feita por você, eu vou usar a própria lição para trazer 2 exemplos aí de pessoas então que usaram aí a palavra para o mal, que é do próprio apóstolo Pedro, né? Fala assim, mas o apóstolo Pedro quando Jesus estava falando para ele que ele estava indo para ser crucificado, que ele ia ser morto e ele ia ressuscitar ao 3º dia, que aquilo cabia a ele, e quando Pedro vai dar aquela resposta para ele assim, não, Senhor, não faça isso com você, não. Você mesmo está se autodepreciando aí, tentando convencer Jesus, querendo trazer para Jesus alguma resposta daquilo que ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. E Jesus vai entender que não era Pedro que estava falando, mas que Pedro tinha dado lugar ali, deixado com que Satanás usasse a sua própria língua e a sua boca. E outro exemplo aí que ele traz para nós também na revista é de Ananias e Safira, justamente quando eles vendem a propriedade lá, né? Que eles vão dar tudo lá aos pés dos apóstolos, e Pedro fala para Ananias justamente que, Ananias, deixasse Satanás encher o seu coração. Porque ele vendeu para colocar tudo aos pés do Senhor. Mas quando chegou lá para dar, ele tirou um pouco e tentou dar um pouco, querendo enganar o Espírito Santo do Senhor. E nós sabemos que aquilo foi um aspecto de destruição para ele. Foi a própria morte, né? Porque tentou enganar o Espírito Santo. Então são 2 exemplos de pessoas que deixaram ser usados por essa força indomável da língua, né? Então, para nós aprendermos aí, termos esse exemplo também, como para nós não cairmos nesse mesmo erro aí, nessa mesma rotina. Amém? Então, gostaria de fechar então aqui a nossa aula de hoje, né? Antes de nós entrarmos na conclusão, gostaria de te chamar para um momento muito importante também da nossa aula de hoje, que é o momento da nossa oferta, Patrick. Isso né? aí. Amém, isso aí. Importantíssimo. Isso aí é muito Nós importante. ofertarmos, né? Nós temos aqui os meios que está sendo colocado no rodapé da tela aí. Vamos ofertar ao Senhor, tem o PicPay, tem as chaves aí. Tem um QR Code. QR Code, vamos ofertar aí. E nós temos um projeto muito importante chamado, você conhece, Patrick? Um projeto chamado Mil Valentes. Mil Valentes, projeto, isso né? aí. Exatamente. É um isso projeto aí. que nós estamos tentando conquistar aí, esse terreno que nós É um estamos projeto que localizados. nasceu de um coração de Deus, né? Que nós iremos conquistar. Não, já conquistamos. Em nome Pela de Jesus, fé, em nome né? de Pela Jesus. fé em Pela nome fé. de Jesus. Então, Então, seja você um também, né? Seja você um desses 1000 valentes Mil e ajudar o valentes. reino do Senhor. Então deixa Deus tocar no teu coração. Vamos ofertar ao Senhor com alegria em nome de Jesus. Amém. Experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Experimentar o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu
As perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. As perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, eu abro mão de Deus, porque você é dele, e ele é seu. Você é o meu amado, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Aleluia! Voltamos então, juvenis, para concluir essa revista. Então, a Mari vai ler a conclusão para nós encerrarmos essa aula de hoje, benéfica aos nossos corações. Vamos lá. É impressionante como um órgão tão pequeno como a língua pode mudar a trajetória do homem, assim como o leme de um navio altera toda a rota da gigante embarcação. Enquanto os ímpios usam a língua para o mal, os crentes em Jesus são ensinados a dominar suas falas para que elas comuniquem a palavra de Deus e produzam bênçãos. Que oremos como o rei Davi. Amém. Amém. Essa então foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo do Senhor tenha falado aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós vamos orar e terminar a nossa aula de hoje. Grandioso Deus eterno Pai, nós queremos bendizer o Teu nome pela oportunidade concedida a nós, Pai. Peço ao Teu Espírito Santo para que nos conceda direção, para usarmos a nossa língua, Deus amado Pai querido, sobre a Tua direção, para poder trazer vida, Pai, para poder ser manancial de vida para as pessoas que nos cercam, que estão à nossa volta, Pai. Pai querido, Pai amado, que os juvenis, ó Pai, possam ser usados pelo Teu Espírito Santo, para poder, Jesus, trazer, ó Pai, sobre a língua deles, ó Pai, sobre a boca deles, ó Deus amado, Pai querido, a palavra de vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Nós assim te oramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Paz, seja com Paz. Deus. Com Deus.